Olá, meus queridos alunos da Escola Júlia Alenquer Fontinelli, alunos do segundo ano manhã e segundo ano da tarde, tá? Eu sou o professor Oséias Oliveira, gravando aqui a nossa terceira videoaula para vocês. É um assunto muito interessante, concentração de soluções, tá certo? Tá aí no livro didático de vocês, nas páginas indicadas aqui. Nós vamos aprender um pouco sobre a concentração de soluções e inicialmente também o que é uma solução, tá? Que você possa ver esse vídeo, quantas vezes for necessário para que você aprenda o conteúdo e use também o livro didático para complementar os seus estudos, tá ok? Vamos lá, vamos para frente, tá bom? Vamos aqui para alguns conceitos iniciais a respeito do que é da pergunta aí, da abertura, né, do que é soluções, o que é uma solução, tá? Elas estão presentes na nossa vida, né? As soluções, a disciplina de Química, ela traz muito essa questão do nosso dia a dia, do que está presente no nosso dia a dia, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa leva um susto, é comum outra pessoa que se preocupa com a gente querer oferecer, né, ou oferecer água com açúcar, né, dizendo que vai acalmar, né, mas isso não tem nenhum efeito de calmante, tá certo? O que você pode perceber é se a água está mais doce ou menos doce, que envolve o que? A concentração do açúcar nessa solução, né, nessa solução que foi aí oferecida com esse propósito que não funciona, tá, gente? Então aí que vai mudar pode ser a concentração do açúcar, que é o assunto da nossa aula, concentração das soluções, tá? Se ele vai estar mais doce ou menos doce. Se está mais doce, há uma concentração maior do açúcar. Se está menos doce, há uma concentração menor do açúcar nesta solução, tá certo? Tá ok? Vamos para frente, você está entendendo perfeitamente. Então vamos continuar o raciocínio. Tá? O conceito de concentração é amplamente usado no nosso dia a dia, como eu falei anteriormente, tá? E é muito comum a gente encontrar nos rótulos, né, de produtos, dizer que está muito concentrado, está pouco concentrado, né? Geralmente é mais fácil dizer que está muito concentrado, né? Porque aí você vai conseguir diluir para obter uma quantidade maior daquele produto, o que é bem economicamente mais interessante, tá? Diz também que a concentração ela nada mais é do que a relação entre a massa do soluto, tá? É aquilo que foi dissolvido no solvente, né? O soluto, e o volume dessa mesma solução, tá? O volume total, certo? Observe aí mais uma solução, a imagem ao lado, e vamos aprender um pouco mais aqui dos nossos conceitos iniciais. Quase todas as reações químicas, elas acontecem com reagente dissolvido em algum líquido, né? Que é o soluto dissolvido em algum líquido aí, reagindo, fazendo essa reação química aí, tá? Então, o que acontece? Exemplos, né? Muitas dessas coisas podem ser remédios, bebidas, né? Que também são soluções. Daí a importância da gente entender esse conteúdo, né? Esse conceito de soluções, tá? Quando nós usamos uma solução, ela é sempre composta por dois componentes, né? Um é o solvente e o outro é o soluto. Isso é fato, né? Você pode observar aqui, ó. Solvente, quando eu junto um soluto com um solvente, eu terei uma solução, tá? Então, os dois componentes de uma solução é solvente e soluto, e que a água é o solvente universal, né? Nós sabemos disso, tá? Vamos aqui continuar. Em um laboratório, né, normalmente se prepara as soluções, né, fazendo a dissolução de um soluto em um solvente, tá? Como você pode observar aqui na imagem, né, tem algumas soluções aqui sendo trabalhadas, tá? E esse conhecimento, né, da quantidade de soluto que vai estar no solvente em uma solução, ele nos permite trazer algumas relações matemáticas, que é o cálculo de concentração dessas soluções, que a gente vai ver na sequência, que eu acredito que seja a parte mais complicada do conteúdo, é a parte desses cálculos, mas eu vou tentar fazer você entender e você assista várias vezes, pause o vídeo, volte para tentar entender o assunto, tá? As principais unidades de concentração são essas aqui, nós vamos trabalhar essas duas destacadas, certo?
que é a concentração comum e a concentração molar, tá bom? Vamos ver na sequência mais informações sobre esse assunto, que são os tipos de soluções. Nós vamos ver aqui, ó, tipos de soluções aqui do meu lado direito, né? Mas vamos ver aqui um pouco da classificação, né, dessas soluções, que são os tipos, tá? Mas vamos ver aqui, ó, existe um limite, né, para a quantidade de soluto se dissolver no solvente, tá? Por exemplo, um copo de água, ele não pode dissolver todo o açúcar do mundo. Não é até uma pergunta, né? Claro que não. Vai chegar um limite em que as moléculas de água não vão conseguir mais dissolver o açúcar, certo? Você pode observar aqui na imagem, ó, soluto, solvente, solução homogênea, né, nessa parte aqui, e o excesso que não se solubilizou, tá? Aqui, ó, esse amarelinho. Então, aqui do lado nós temos aqui a classificação, uma solução insaturada, certo? Ela pode ser também saturada ou supersaturada, tá? Que tem a ver com o coeficiente de solubilidade, que é um assunto que a gente ainda vai aprofundar mais, esse coeficiente, né? A quantidade em que o soluto pode ser dissolvido na solução, né? Se é mais ou menos, aí é onde acontece a classificação. A insaturada é quando ele é menos, né? Ele é baixo, tá? Essa quantidade de soluto. Quando é igual, saturada, e quando é muito acima do limite, nós chamamos de supersaturada, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Voltando aqui, ó, por exemplo aqui, ó, 25 gramas de sal em 100 gramas de água, solução saturada, tranquilo. Agora, se eu colocar 50 gramas, né, de água, de sal, nessa mesma quantidade de água, eu já vou ter uma solução aqui, ó, saturou, já vai ter aqui 14 gramas que não vai conseguir se solubilizar nessa quantidade de água, nessas 100 gramas de água, tá? Porque o total que é possível é 36 gramas do sal para essa quantidade de água, tá? É o limite. Como a gente vai ver aqui mais detalhadamente, ó, 15 gramas do sal em 100 gramas de água a 20 graus Celsius fica uma solução insaturada. Nesse caso aqui, vai ficar saturada porque vai sobrar 14 gramas, tá? E nesse contexto aqui, onde a temperatura é diferente, né, nós vamos obter a supersaturada, certo? Que é 39 gramas do sal em 100 gramas de água, mas uma temperatura bem maior, já, né, no ponto de ebulição da água, certo? O que vai acontecer? Após fazer a mistura nesse contexto aqui, depois você deixa repousar, resfriar. Quando chegar aos 50 graus Celsius, o que vai acontecer? O resultado da solução é que ela vai ficar supersaturada, né? Vai ter essa quantidade aqui dissolvido acima do coeficiente de solubilidade, né? Quando ela repousar, a gente vai perceber que ela vai de saturada, ela passa para supersaturada, tá? Mas enfim, essa é apenas a contextualização para o nosso entendimento aqui da concentração, né? Como é que uma concentração ela pode ser alterada na solução, né? Quando acontece o aumento da quantidade de soluto, né, que aumenta a concentração, com certeza. Quando aumenta-se a quantidade de solvente, aí diminui a concentração, tá? E isso a gente modifica a concentração para mais ou para menos, né? E eu posso diminuir a quantidade de solvente, que aumenta a concentração do soluto, com certeza, né? Como é que eu posso fazer isso, né? Eu posso diminuir essa concentração de solvente usando uma evaporação, por exemplo, né? Fazendo ele evaporar, tá? Aqui também, ó, você pode tentar fazer em casa, né? É uma sugestão, mas não necessariamente obrigatório. Dissolver um pouco de sal de cozinha num copo com água, né? Colocar ao fogo, você vai perceber o quê? Que quando a água começa a evaporar, o soluto, que é o sal, ele vai começar a saturar ali, né? Vai começar a chegar a um limite que a água está evaporando tanto que ele não vai conseguir mais se solubilizar e ele vai ficar ali concentrado e saturado, tá bom? E aqui você pode observar como é obtido o sal nas salinas, né? Através do processo de evaporação da água, né? Do solvente que é a água, ficando somente o soluto sólido que é o sal, beleza? Então vamos continuar aqui. A nossa concentração comum, né, que é o nosso primeiro cálculo de concentração, tá?
que ela é uma relação entre a massa do soluto presente em uma solução, né, e o volume dessa mesma solução. Tá? Nós temos aqui essa fórmula aqui, ó. A concentração comum que eu quero encontrar, ela é igual a massa 1, que é a massa em gramas do soluto, dividido pelo volume total, tá? Tá aqui, ó, especificando cada um, tá? Massa do soluto em gramas e o volume da solução. No caso aqui nós temos um exemplo da solução aqui. Quem seria o soluto aqui? Aqui o açúcar, né? O soluto, tá? Eu vou contar aqui a quantidade deles em grama, né? No exercício a gente faz uma sugestão de quantidade de grama para você calcular, tá? E depois eu vou ter que ter aqui quantos ml ou litro aqui, né? Eu vou ter que vai ser o meu volume para fazer a divisão, tá? É simples. Aqui na concentração comum a gente pode observar que no sistema de unidades ele é quilograma por metros cúbicos, porém a gente usa o contexto de gramas por litro, tá? É mais fácil de trabalhar, é mais comum se trabalhar. Em outras unidades pode ser grama por ml, gramas por centímetro cúbicos ou gramas por litro também, e etc, tá? Eu coloquei essa tabelinha de conversão aqui para você entender o seguinte, você não confundir a cabeça quando eu estiver calculando lá na frente, ó. Se por acaso eu estou usando gramas e pede em quilogramas, então eu vou ter que transformar para fazer o cálculo. Grama, quilograma, para me obter o mesmo valor da quantidade em gramas, eu faço o quê? Eu multiplico por 1000. Tá? Se eu tiver grama e pedir em quilograma, eu divido por 1000. Tá? Mas o que a gente vai usar nesses exemplos na sequência é esse aqui, ó. Litro em ml ou centímetro cúbico. Se eu estou te dando o valor em litro e no final eu quero que você dê o resultado em ml, o que você faz? Você vai multiplicar por 1000, certo? Se for o contrário, na questão tem ml e eu quero o final no resultado por litro, você vai só dividir por 1000 e usa no cálculo aquele valor do volume, certo? Você vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui na sequência, tá? É o primeiro exemplo aqui que a gente vai observar, ó. Como se fosse uma questão, né? Se nós dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha em 500 ml de solução aquosa, qual a concentração do sal nesta solução? Né? Vamos ver aqui por partes, ó. M1 é 20 gramas, que é o valor do meu soluto, que é o sal, tá? O volume desta solução é 500 ml, que quando eu dividir por 1000, eu vou obter 0,5 de litro, certo? Já estou convertendo diretamente. Aí eu vou só aplicar na fórmula aqui, ó, tá? Só aplicar na fórmula, que é concentração é igual a 20 gramas do M1 dividido por 0,5 litro, que é o meu volume. Eu vou obter 40 gramas por litro. Então, eu tenho 40 gramas desse sal a cada 1 litro de água. Ok? É simples assim, gente. Vamos para mais um exemplo aqui. Um frasco de remédio informa o seguinte: concentração 500 mg por ml, certo? Ele já está dizendo que a concentração é essa, tá? Já é o resultado final da concentração aí. Só que ele vai querer aqui nos itens a quantidade do soluto, tá? Que eu já vou dizer a resposta aqui, ó. Quantos miligramas do soluto há em cada ml? Simples, 50. Se a concentração já está dizendo aqui em cima, gente, ó, que é 50 mg por ml, então a resposta do item A já está aqui de graça, ó, 50 mg de soluto para cada ml da solução. Item B, quantos miligramas de soluto há em meio litro da solução? Ah, agora mudou, né? Então vamos lá, usando a fórmula temos a fórmula da concentração comum, que é essa aqui, né? Então ele já me dá aqui a concentração, já foi dada no início da questão, certo? E eu preciso encontrar nesse item B o M1, porque o volume, meio litro, é 500 ml, né? Meio litro, a gente já sabe automaticamente que é 500 ml. Então, fazendo esse esquema inicial, eu vou só respondendo, ó, e vou inverter aqui, né? Ó. Aqui está dividindo e aqui vai multiplicar, ó. Então, eu pego o M1 aqui, que é igual a 50 multiplicado por 500, né? Estava dividindo, volta multiplicando, que vai dar 25.000
miligramas. Simples assim, tá? Aí agora nós vamos para a concentração molar ou molaridade. No livro de vocês tem molaridade, é a mesma coisa, tá, gente? Concentração molar ou molaridade é a quantidade de soluto, só que em mols, né, dissolvidos num volume de solução em litros, tá? O que vai mudar agora é que a gente vai precisar da quantidade desse soluto, só que em mols, não somente em gramas, como na concentração comum, tá? Relembrando a definição de mol, né, da aula anterior, é a quantidade de matéria, tá? Mol é a quantidade de matéria em gramas de um sistema que contém tantas unidades elementares quantas que existem em um átomo de carbono. Nós vimos isso nas aulas anteriores, tá? Então, vamos dar sequência aqui para a gente aprender a fazer o cálculo da molaridade, né? Mas aqui ainda é contexto, né? Ainda é explicação. Pela constante de Avogadro, nós temos 1 mol vale quanto? 6,02 vezes 10 a 23 de moléculas ou de átomos, tá? Outras unidades de medidas de concentração são também usadas, porém a mais importante é a molaridade. Nós temos essa fórmula inicial aqui para a molaridade, tá? E depois nós temos uma fórmula mais expandida, tá? Então vamos entender aqui, ó. N1 é a quantidade de matéria do soluto em mol, como eu falei anteriormente, e o V é o volume da solução, tá? E o M, logicamente, é a molaridade que eu preciso encontrar, que é a concentração molar, tá? Ambas são concentração, né? Um é comum e a outra a gente chama de molar, tá? Vamos ver aqui a fórmula expandida, que fica dessa forma, ó. Sabendo que N1 é a relação entre a massa do soluto, né, e a massa molar da substância, que é um M maiúsculo, em gramas por mol, nós vamos ter o seguinte. Para mim obter o N1, eu vou ter que fazer a divisão, né, do M1 minúsculo para o M1 maiúsculo, que o M1 vai ser a quantidade do soluto em gramas, dividido pela massa molecular da substância em questão, que é o M maiúsculo, tá? Então eu vou fazer isso aqui, e aqui na forma expandida você observe que já no lugar do N1 já tem os dois aqui, ó. Anteriormente a gente usa o N1 aqui, ó, tá? Então a fórmula expandida tira o N1 e coloca aqui o M1 dividindo essa multiplicação aqui que está no parênteses, tá? Você vai entender melhor, tenha calma, relaxa. Ó, M1 é a massa do soluto em gramas, como eu falei anteriormente. O M1 maiúsculo é a massa molar do soluto em gramas por mol, e V continua sendo o volume, tá, da solução. Vamos ver aqui em um exemplo, para vocês desbugarem aí a cabeça, ó. Esse aqui é a parte teoricamente mais difícil, o restante é mais fácil. Então vamos lá. Qual a concentração molar de uma solução com volume de 250 ml e com 26,8 gramas de cloreto de cálcio dissolvidos? Né? Ele quer a concentração molar. Só que primeiro eu tenho que fazer uns esquemas aqui para encontrar a concentração, a unidade também, né? Eu tenho que encontrar o M1 e o M1 minúsculo e o M1 maiúsculo, tá? Ó, vamos lá. Primeiramente, vamos obter a massa molar, certo? Do cloreto de cálcio, certo? Então vamos lá. Quanto é que vale um cálcio? 40. Um cloro vale 35,5. Nós estudamos isso anteriormente. Fazendo aqui a multiplicação e a soma, vai dar 111 unidades, que é a massa molar aqui do cloreto de cálcio, tá? Encontrei a massa molar, que é o M maiúsculo, certo? Então vamos encontrar aqui agora o N1. Vamos fazer a relação aqui do N1, tá? Então vamos lá, ó. Se 1 mol do cloreto de cálcio vale 111 gramas, certo? Então o N1 aqui está para 26,8, que a questão diz, ó. Certo? Concentração aqui, ó, né, da quantidade de soluto aqui, tá? Vou colocar aqui, como se fosse uma regra de 3. Então eu vou calcular aqui, ó. N1 é igual a 26,8 vezes 1 dividido por 111. Quando você fizer essa regra de 3 aqui, você vai obter esse valor aqui para a quantidade de mols do cloreto de cálcio, que é 0,241 mol, tá? Né, que eu transformei aqui os 111 gramas em mols, certo? Então agora eu consigo aplicar a fórmula aqui, ó.
molaridade é igual a N1 dividido pelo volume, né? Quem é o N1? Foi o que eu encontrei aqui, ó. E o volume? Aqui entra o segredo do volume. Para ficar aqui as casas decimais iguais, né, padronizadas para mim fazer a divisão legal, eu vou pegar aqui o meu volume em ml, tá? E vou fazer a divisão, né, como eu falei anteriormente. Vou dividi-lo por 1000 e vou obter esse valor aqui, ó, que eu consigo fazer a divisão tranquila, que vai dar aqui, ó, molaridade igual a 0,964 mols por litro. Esse é o resultado dessa questão aqui, tá? Mas nós temos outros exemplos aqui mais simples, para você entender melhor. 20 gramas de hidróxido de sódio são dissolvidos em água. Sabendo que a massa molar do hidróxido de sódio é igual a 40 gramas por mol e que o volume da solução foi completado para 500 ml, calcule a concentração comum e a concentração molar da solução. Nesse exercício eu junto as duas concentrações para a gente já revisar tudo, né? Então, pegando as informações por item A, eu vou usar essa fórmula aqui, que é a concentração comum que a gente viu lá no início, tá? Então, vamos lá. Vamos substituir os valores aqui. Quem é o MI1? 20 gramas, né? E o V, 500 ml, 0,5 de litro, né? Já vou logo transformando aqui, tá? Então, calculando, vai dar 40 gramas por litro. Tranquilo, fácil. O item B já é a massa molar, então eu uso essa fórmula aqui, ó, né? Quem é o M1? Continua sendo 20 dividido por 40, que ele já diz aqui, ó, 40 gramas por mol, ele já dá aqui a massa molar, ó, tá? A massa molar já está aqui, ó, certo? Então, eu coloco aqui no M maiúsculo 40, multiplicado, né? Esse pontinho aqui, ó, é multiplicado, aqui eu coloquei o sinal de vezes para ficar melhor, multiplicado pelo volume, que eu repito o volume aqui do item A, 0,5, né? Na mesma questão, e vou fazer aqui a resolução final, ó. Repete o 20, 40 vezes 0,5 também dá 20, e no final você divide tudo que vai dar 1 mol por litro, né? A concentração, né? A concentração molar dessa solução é 1 mol, perdão, por cada litro do hidróxido de sódio, tá bom? Esses foram os dois cálculos, espero que vocês tenham entendido, tá? Leia o livro aí nas páginas indicadas no início do vídeo, para que você possa entender melhor o conteúdo e reveja o vídeo quantas vezes quiser. E no nosso encontro no Google Meet, nós esclareceremos mais dúvidas, tiraremos mais dúvidas a respeito do assunto. E fiquem atentos à atividade referente a este conteúdo, esta videoaula. Um abraço a todos e até a próxima aula.